O nosso Dia Internacional das Mulheres, nós temos aqui as mulheres usadas por Deus no plano de salvação. Olha, amados, eu aprendi isso com o meu pastor. Tudo que eu conversar com vocês durante a semana, às vezes eu vou estar usando, assim, o Espírito Santo vai falar assim, fala sobre isso. Fala sobre isso. E eu queria ler com vocês lá em Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Sabia que ia ser Dia Internacional das Mulheres, mas eu lembrei desse texto aqui. Olha que texto interessante para a gente ler. As mulheres na genealogia de Jesus. A graça que transforma a história. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Obrigado, amado. Deus abençoe. Naasson gerou Salmão. Eu queria também que vocês anotassem esses nomes, os próximos filhos que vocês forem ter, já tem nome, ó. Só nome bom. Salmão gerou Boaz. Lembra de Boaz? Casou com Ruth, cuja mãe era Raabe. A gente pensar um pouquinho, né? Uma geração faz, né? A geração redimida, redime a outra geração, mas depois a gente vai falar sobre isso. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Então hoje nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Esse é um dia que lembra a força, a dignidade e a importância das mulheres na sociedade. Mas muito antes do homem fazer um dia dedicado à mulher, Deus já havia declarado o valor da mulher na palavra de Deus. A Bíblia começa dizendo que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Então, enquanto ficaram milênios colocando as mulheres como sendo seres inferiores, menores, a Bíblia já coloca lá os dois iguais. A sua imagem, a imagem de Deus. Cada um com o seu papel, mas iguais. E quando a gente chega aqui no Novo Testamento, a gente encontra algo que é extraordinário. Quando a gente abre o livro de Mateus, a gente encontra isso. Uma lista que eu conheço, irmãos, eu já ouvi essa semana assim, pastor, eu quando chego nessas listas aí, eu estou muito rápido. Porque realmente, parece pouco interessante para a gente. Essa lista de nome, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou... E muitas pessoas falam assim, eu vou pular isso aqui não tem nada a ver. Mas a verdade é que não existe palavra inútil na Bíblia. Não existe. Cada nome carrega uma história. Cada história carrega uma mensagem. E se temos aqui uma lista de nomes, nós temos também uma lista de gerações. Olha quanto tempo demorou para que o plano de Deus fosse caminhando. Quanto tempo? Só que olha só, gente, porque nessa época não colocava mulher nessas listas, não. Era o pai, o filho, o neto, bisneto. E no meio dessa lista de nomes aparecem alguns nomes de mulheres. Vocês contaram a contação? Eu contei.
Ó, na genealogia de Jesus, nós temos Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, não fala nem o nome dela, né? Fala a mulher de Urias, mas é Batseba, e Maria. Só que Ruth, a gente vai falar bastante dela em maio, tá? Me lembrem disso, a gente vai falar bastante de Ruth em maio, no mês da família. E Maria merece, acho que uma mensagem só para ela, né? Eu queria falar dessas três, Tamar, Raabe e Batseba. Por quê? Porque são mulheres que, se você olhar aqui, hoje, você já olharia elas como mulheres pecadoras. Mas imagina naquela época, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. E não, é interessante a gente olhar que essas mulheres, elas não eram perfeitas. Eram mulheres com histórias difíceis. Mulheres que passaram por dor, mulheres que passaram por rejeição, mulheres que viveram situações complicadas. E mesmo assim Deus vai lá e faz algo surpreendente na vida delas. Ele vai lá e coloca essas mulheres na genealogia do Salvador do mundo. O que isso significa, amados? Que Deus não vê apenas mulheres ou homens. Ele nos inclui na história da redenção. Hoje vamos olhar para três dessas mulheres: Tamar, Raabe e Betseba. Vamos descobrir três verdades poderosas sobre a graça de Deus. Quando Deus escreve uma história, amados, ele não começa com perfeição. Quando Deus escreve uma história, ele começa com graça. E sobre a graça de Deus, a gente pode afirmar que onde o pecado escreveu vergonha, Deus escreve redenção. Sobre a graça de Deus, nós podemos afirmar que a graça de Deus não apenas perdoa o passado, ela constrói um novo futuro. E sobre a graça de Deus, nós podemos afirmar que se a graça de Deus entrar para a sua história, então o melhor capítulo da sua vida ainda está por vir. Ainda vai chegar. Queria falar da primeira, Tamar. A salvação é para pecadores. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Conhece a história de Tamar? Vou contar. Mais ou menos. Quando a gente olha para a história de Tamar, está lá em Gênesis capítulo 38, a gente encontra uma coisa que parece um drama familiar. Se acontecesse hoje aqui, a gente ia falar: meu Deus do céu. Chegasse aquele irmão assim, né? Vamos fofocar, né? Vamos falar. A gente ia falar: você não sabe o que aconteceu na família de Judá. Rapaz, o negócio lá foi feio. Vocês não imaginam. Judá, filho de Jacó, um homem que deveria representar os valores de Deus. Só que ele se afastou desses valores de Deus. Se você olhar lá a história de José, vai ver que quem sugeriu vender José foi Judá. Tá certo? Nossa, os outros queriam matar José. Mas Judá fala assim: não, gente, não vamos matar, não, vamos vender ele como escravo. Judá se afasta da sua família. Judá se mistura com povos pagãos. Seus filhos crescem sem temor a Deus.
E um dos filhos desse se casa com uma moça chamada Tamar. Só que esse rapaz morre. O marido de Tamar morre. E qual que era a lei na época? Se morrer e não tiver filhos, o próximo irmão se casa para que haja descendência. Mas o irmão dele não tinha os princípios que Deus colocava naquela época. O irmão dele falou: não quero não. Não vou casar. Não vou, inclusive, não vou garantir essa lei. Eu tenho que cuidar de uma viúva. Eu tenho que pegar ela para mim, não, ela era do meu irmão. Vou cuidar dela não, ela que se vire aí. Fica ao léu. E Tamar vai lá e é abandonada. Sem marido, sem filhos, sem proteção. Isso era quase uma sentença de miséria. Era quase que jogar ela na rua. Então Tamar, ela vai lá, e eu acho que no desespero dela, ela faz algo desesperado. Ela arma uma estratégia, ela se disfarça e ela acaba tendo um encontro íntimo com o próprio Judá, com o seu próprio sogro. E dessa relação nascem Pérez e Zerá. Imagina o escândalo na família, imagina a cena. Imagina quando os judeus estavam lendo essa genealogia, que eles estavam lembrando. Eles lembravam imediatamente essa história complicada, esse escândalo, essas mentiras, esse conflito familiar. E aí surge essa pergunta. Calma, meninos. Por que Deus colocou essa história na genealogia de Jesus? Por quê? Porque o Evangelho começa com uma mensagem poderosa. Jesus não veio para pessoas perfeitas. Jesus veio para pecadores. Quantas vezes eu não ouvi assim: pastor, eu vou lá na igreja do Senhor, mas eu ainda tenho algumas coisas para mudar na minha vida. Jesus está perguntando isso para você seguir Ele? Jesus falou isso para alguém, falou assim: olha, você muda a sua vida, quando você for uma pessoa boa, uma pessoa direita, aí você me segue. Jesus jamais falou isso. Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados, e eu vos aliviarei. O que a gente não pode é ficar aqui 1, 5, 10, 15, 20 anos sem mudança nenhuma. Porque aí Jesus não entrou, foi no nosso coração. Mas Jesus, ele não tem regras para se entrar por essas portas. Jamais teve. E talvez você pegue e pense assim: a minha história é muito complicada, o meu passado é pesado demais, eu errei demais. Mas está aí na genealogia de Jesus, Tamar, porque Deus quer dizer algo para você. A graça de Deus é muito maior do que o seu pecado. Deus vai lá, Ele pega histórias quebradas e coloca dentro de um propósito eterno. Amados, aí fora, a gente passa desses portões, a gente não é nada. A gente é número. Ah, mas meu patrão gosta muito de mim, ele mandou você embora, amanhã tem outro no lugar. Ah, mas eu sou uma pessoa conhecida na cidade, acontece um acidente aí, você morre daqui uma semana, só tua família mesmo vai lembrar. Mas aqui na igreja, nós temos nome, nós temos lugar, nós somos filhos de Deus. Não importa o que aconteceu, não. A graça de Deus, amados, ela é especialista em entrar em histórias bagunçadas
transformar em testemunho. Eu brinco com a minha esposa, nosso maior ministério, quando a gente chega, o que a gente mais gosta de fazer? Lidar com casais. Por quê? Porque Deus arrumou a nossa família. Eu chego para uma pessoa que já teve problemas com vícios, eu consigo conversar com ela perfeitamente. Por quê? Porque eu já passei por isso e a graça de Deus já me alcançou. Então, muitas vezes a gente chega achando que a gente precisa ser perfeito demais, e saber coisa demais, e falar coisa demais, e ter muita especialidade na Bíblia. Não, Deus quer usar a tua mudança. Deus quer que as pessoas olhem assim e falem assim: rapaz, se Deus pegou aquele grandão lá, vulgo pastor Golias, né, e transformou ele, tirou ele de ser um drogado, um pilantra, um cara que era para estar sem família, sozinho no mundo, talvez preso ou morto, e colocou ele nesse púlpito aqui, o que ele não pode fazer comigo? Eu sou até um pouquinho melhor que esse cara, né? Meu pecado não é nem tão grande. É isso é graça, amados. É isso que Deus pode fazer com a gente. Mas às vezes a gente fala assim: não, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Lembro do irmão João, um baiano, retado, velhinho já de boininha. Poucas pessoas entendiam o que ele falava, porque ele falava assim muito rápido. Ele chega: você vai batizar, não? Eu: não, irmão, ainda tem umas coisas para você. Se você não sabe que essas coisas você precisa arrumar em pecado, eu sei, né, irmão? Então você está pecando, você está batizado, você não está batizado, você se conserta ali e vai se batizar. Cheguei em casa: não está certo. Vou falar para o pastor, no próximo batismo eu estou lá. E fui então. Já falei para os irmãos, comecei na igreja, fumava 2 maços de cigarro. Rapaz, não vi a hora de acabar o culto. Vai 2 horas, tudo que não acaba. Saía correndo. Eu fumava cigarro. Falava assim: ninguém percebe que eu fumo, certo? O cheiro não fica, né? Aí chegava em casa, às vezes ia lá no fundo do quintal, ia fumar meu cigarro assim. A Carol gosta de vizinhar. Então ela chegava assim, abria o portão de casa, fazia aquele barulho assim do brinco. Ela: graça e paz, pastor. Eu jogava assim o cigarro fora. Foi 6 meses assim, amado. Até chegar numa hora, eu peguei e falei: eu estou enganando quem? Esse fundo de quintal aqui, eu estou enganando meu irmão, minha irmã, lá da igreja. Nem eles, né? Meu Senhor está vendo, olhando aqui debaixo desse pé de mangueira, debaixo dessa goiabeira. Na hora: Senhor, me ajuda. Vou largar esse vício. Em nome de Jesus, já vai para perto de 20 anos. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar, gente. Segunda pessoa, Raabe. O caminho da salvação é a fé. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Vocês lembram quem foi Raabe? Coitada da Raabe, gente. Mudou de vida, passou 2000 anos, chega lá em Hebreus, os outros falam assim: Raabe é a prostituta. Eu tenho uma raiva disso, de Hebreus 11, gente. Se tem um lugar que eu tenho raiva, eu falo assim: poxa, ela mudou de vida. Por que estão lembrando disso? Mas olha só, aparece essa mulher Raabe, e agora um escândalo ainda maior, porque a Bíblia diz claramente que Raabe era uma prostituta, e ela vivia na cidade de Jericó, que era uma cidade pagã, a primeira cidade que foi dominada pelos israelitas na conquista da terra prometida. Era uma cidade condenada pelo juízo de Deus, era a cidade que, se caísse, para que os outros povos olhassem o poder de Deus, então era para não sobrar nada. E a sua casa ficava no muro da cidade, lá no cantinho, sabe, aquele lugar escondidinho, assim, que as pessoas iam meio escondidas.
Provavelmente era aquele lugar conhecido, a casa de Raabe, a casa de prostituição. Então, humanamente falando, Raabe era alguém que a sociedade descartava, deixava de canto. Mas um dia algo aconteceu, ela ouviu falar de Deus, ela ouviu como Deus abriu o Mar Vermelho. E se você queria saber como Deus abriu o Mar Vermelho, você tinha que ter vindo hoje cedo aqui, que Deus abriu o Mar Vermelho aqui, né? E quando ela viu como Deus derrotou os inimigos, antes de chegar lá, algo mudou dentro dela. Ela começou a crer. Ela falou assim: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela viu os feitos de Deus com aquele povo e falou assim: peraí, esses deuses que eu estou seguindo não faz nada. Aquilo lá é Deus. Eu vou seguir Ele. E Raabe vai lá e ajuda os espias de Israel. E os espias de Israel deram para ela um sinal, um cordão vermelho na janela. Raabe, nesse cantinho do muro, deixa um cordão vermelho aqui. Os outros vão olhar e achar que é a casa da luz vermelha, mas não, é o cordão da tua salvação. E que quando Jericó fosse destruída, aquela casa seria poupada. Então imagina a cena. A cidade caindo mesmo, destruída, muros caindo, casas desmoronando, e uma casa, já pensou, gente? É uma Cremilda falando, né? Pega fogo na casa inteira e a família sai ilesa. Imagina aquele povo falando assim: gente, a cidade inteira está no chão. Está todo mundo morrendo. Mas peraí, ficou uma casa em pé. A casa de Raabe. Por quê? Porque havia um cordão vermelho na janela. Irmãos, esse cordão vermelho está apontando para algo muito maior. Algo que nós temos também, que tem nos dado vida enquanto existe destruição: o sangue de Jesus. Quando o juízo chega, quem está coberto pelo sangue de Jesus está assim. Porque, meus irmãos, se fosse depender de nós, não sobrava um. A nossa justiça é trapo de imundícia. Todos nós somos pecadores, não salva um sequer. Mas é graça, é o sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus, por esse cordão representado, Raabe foi salva. Mas Deus não apenas a salvou. Olha como que Deus faz mais, melhor, maior. Deus muda a história dessa mulher. Por isso que eu fico bravo com o hebreu. Ela vai lá e se casa com um homem de Israel. E ela teve um filho com esse homem, chamado Boaz. Quero só pegar um pedacinho aqui, depois a gente vai falar sobre. Lá em maio a gente vai falar sobre Boaz. Boaz foi aquele que casou com Ruth. Lembra? Ruth era uma moabita, e ela já tinha sido casada. E aí ela tinha que chegar e alguém da família, igual Tamar lá, alguém da família tinha que pegar e cuidar dela. E cuidar da sogra ainda, pior ainda, né? E aí o primeiro, que era o mais próximo, minha sogra está chegando hoje, gente. O primeiro, até que você não quero não. Quero não. Está lá no livro de Ruth. Mas Boaz, imagina Boaz crescendo, falando assim, a mãe dele ensinando, fala: filho, Deus foi muito bom comigo, viu? Eu era estrangeira,
eu era uma prostituta. Talvez não tenha sido nem ela que falou, né? Pelos amiguinhos, alguém da cidade. Mas Deus me resgatou e eu comecei a crer nesse Deus e minha vida mudou. E aí, anos e anos depois, Boaz se torna um homem e aparece uma mulher igual, nas mesmas situações, não uma prostituta, mas na mesma situação. E o outro não quis, ele fala assim: não, eu quero, eu vou fazer o que é certo. Olha como uma geração pode influenciar a outra. Às vezes a gente não liga isso. E Boaz se torna bisavô de Davi. Bisavô de Davi. Olha só, gente. De prostituta para tataravó do rei. E tataravó de Jesus, né? Olha o que Deus faz. E assim Raabe entra na genealogia de Jesus. De prostituta para ancestral do Messias. Isso nos ensina algo muito poderoso, que o caminho da salvação é a fé. Não importa quem você foi, não importa de onde você veio, não importa o que você fez. Se você crê em Deus, a sua história pode mudar. Quando a fé entra pela porta, o passado perde o poder de definir o futuro. Deus não apenas olha quem você foi, mas Ele olha quem você pode se tornar pela fé. E a última, gente, para terminar, Batseba, a graça que restaura quem caiu. Davi gerou Salomão daquela que havia sido a mulher de Urias. Gente, Mateus nem menciona o nome dessa mulher. Nem fala o nome. Ele diz aquela que foi a mulher de Urias. Por quê? Porque a história é muito dolorosa. Vocês lembram? Davi viu Batseba tomando banho. Ai, onde já se viu ela tomar banho na frente dos outros? Gente, Urias era um general. Banho não era uma coisa chique na época, viu? Então, era até normal. E vai lá o rei e manda chamar. E aí, você acha que ela ia falar não? Ela tinha direito de falar não? Não. Mas daí ela vai. Eles cometeram adultério, ela engravida. Davi tenta esconder, chama Urias da guerra. Tenta falar assim: oh, vai lá, fica com a tua mulher, né? Assume aí, então, né? Tenta manipular, mas o Urias era um homem íntegro, foi lá e ficou na frente do palácio e falou assim: eu não, meus homens estão combatendo e eu vou lá para minha mulher. Não, senhor, vou ficar aqui com de guarda no palácio. E aí Davi faz algo mais terrível ainda, manda colocar ele na frente da batalha para que ele morra. Adultério, mentira, assassinato. Mas havia um problema. Deus viu tudo. Nada pode ser escondido diante de Deus. Então Davi vai lá, chama o profeta Natan. Natan conta uma história para Davi, porque Natan também não podia chegar para o rei e apontar o dedo para ele. Sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. E Davi fica indignado e fala assim: esse homem precisa morrer. E aí Natan pega e fala assim: esse homem foi você, Davi. Você fez isso. Mas naquele momento Davi podia endurecer o coração, mas não. Ele fez algo diferente. Ele se quebrou diante de Deus. Ele confessou, ele se arrependeu. Salmo 51 descreve esse momento.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi foi perdoado. Só que perdão, amado, não tira consequência, tá? Perdão é uma coisa, consequência é outra. O primeiro filho morreu, conflitos surgiram na família, porque o pecado sempre vai deixar marcas. O menininho, ele era muito arteiro, uma cidadezinha lá do interior, São Paulo, perto de Minas. E ele ia lá e fazia uma arte, ele pegava um pregão bem grosso assim, e ficava na árvore. E a árvore começou a ficar fechada de prego, a árvore começou a engolir os pregos. Mas ele começou a melhorar um pouquinho, começou a ir lá com o martelo e arrancar os pregos. Só que os buracos dos pregos ficavam. Então o pecado ele deixa as marcas, amados. Mas a história não termina aí. Deus trouxe restauração. Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão. E Deus escolheu Salomão para ser rei. E mais do que isso, Salomão entrou para a genealogia de Davi. Então isso significa algo extremamente poderoso, amados. Que a graça de Deus não apenas perdoa, ela restaura. Deus pega uma história marcada por queda e transforma em testemunho de graça. O pecado pode até marcar a sua história, mas a graça pode reescrever o final. Lembre-se, amado, que Deus nunca vai te abandonar na queda. Ele vai te abandonar se você resolver continuar caído. Ele quer te restaurar, Ele quer te levantar. E eu quero terminar, amados, porque quando nós olhamos para essas mulheres, a gente vê 3 verdades sobre a salvação. Tamar nos ensina que a salvação é para pecadores, Raabe nos ensina que o caminho da salvação é a fé, e Batseba nos ensina que a graça restaura quem caiu. Mas existe algo muito maior. Deus colocou mulheres na genealogia do Salvador. Isso não é detalhe, isso é uma declaração divina. Uma declaração que na história da redenção a mulher tem lugar de honra. Foi através de uma mulher que Jesus veio ao mundo. Maria foi escolhida para gerar o Salvador. E durante o ministério de Jesus, mulheres foram curadas, mulheres foram libertas, mulheres o seguiram, mulheres o serviram. E algo extraordinário. Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus? Mulheres. Deus honra as mulheres. No plano de Deus, a mulher não é invisível. No plano de Deus, a mulher é formadora de gerações. A mulher é instrumento da graça. A mulher é coluna espiritual de família. E a mulher é cooperadora do reino. Quantas mães ensinaram seus filhos a orar? Quantas mulheres sustentaram lares através da sua fé? Quantas dobraram o joelho quando ninguém via? Então, mulher, quando o mundo não te reconhecer, saiba que Deus te reconhece. E assim como Tamar, assim como Raabe, assim como Batseba, Deus ainda hoje pega histórias imperfeitas e transforma em instrumentos de graça. Porque no centro da história nunca vai estar pessoas perfeitas. No centro da história sempre vai estar a graça de Jesus. No reino de Deus, a mulher não é figurante da história, ela é instrumento da graça. Deus tem levantado mulheres para sustentar gerações. Queria contar uma história sobre um artista japonês. Ele recebeu um vaso de porcelana muito antigo. Só que aquele vaso tinha sido quebrado. E quebrado em muitos pedaços. A família que o possuía achava que não tinha mais solução. Então o artista vai lá e faz algo interessante.
Ele junta cada caquinho, cada pedaço. Mas ao invés de tentar esconder as rachaduras, ele preenche cada rachadura com ouro derretido. Essa é uma técnica japonesa, ela se chama, eu acho, né? Que eu falo japonês, chama kintsugi. E o resultado foi surpreendente. O vaso restaurado ficou ainda mais valioso do que antes. Porque agora as suas rachaduras não eram defeitos, eram as marcas da restauração. E assim Deus faz conosco, amados. Ele não joga fora pessoas quebradas. Ele não descarta histórias de pessoas feridas. Vamos lá, próximo. E as marcas da nossa dor se tornam testemunho da graça. Ele restaura com a graça do céu. Tamar foi restaurada, Raabe foi restaurada, Betseba foi restaurada, e Deus continua restaurando vidas ainda hoje. Então eu queria terminar falando especialmente das mulheres nessa noite. Eu sei que algumas de vocês carregam a história de mim. Eu estou aqui há pouco tempo, já conheço a história de algumas, mas não conheço de todas. E eu sei que vai vir mais histórias difíceis ainda. Porque o fardo que o pecado e o diabo têm lançado sobre as mulheres tem sido pesado. Talvez aqui haja mulheres que carreguem culpa, vergonha, feridas do passado, erros que gostariam de apagar, que nunca tivessem cometido. E talvez você esteja aqui pensando, não, mas a minha história não tem mais jeito, mas eu te trouxe hoje para ouvir algo, que a graça de Deus ainda escreve novas histórias. E se Tamar foi restaurada, se Deus colocou ela na genealogia de Jesus, se Deus colocou Raabe na genealogia de Jesus, se Deus colocou Batseba na genealogia de Jesus, então significa que Deus não terminou de escrever a sua história. E hoje, amados, o dia pode ser de recomeço. Talvez você precise fazer como Davi fez, parar de lutar, parar de se esconder, simplesmente, Senhor, eu preciso da tua graça. E saber que Deus não apenas perdoa, Ele restaura, Ele cura, Ele dá novo propósito. E eu gostaria de convidar vocês aqui a fazer 3 coisas hoje diante de Deus. A primeira coisa, entrega o seu passado ao Senhor, porque o passado não pode ser mudado, mas ele pode ser redimido pela graça de Deus. Segundo, renove a sua fé em Cristo, que a salvação sempre foi pela fé. Foi pela fé que Raabe foi salva, e é pela fé que nós somos salvos hoje. E terceiro, permita que Deus escreva um novo capítulo. A sua história não terminou. Enquanto a vida, Deus ainda está escrevendo. O Evangelho não é uma história de pessoas perfeitas, é a história de um Deus perfeito salvando pessoas imperfeitas. Ainda há esperança, enquanto há esperança, Deus ainda está escrevendo, e quando Deus escreve, Ele sempre escreve finais com redenção. Como diria um amigo meu, tudo termina bem no final. Se não terminou bem, é que ainda não chegou no final. Sobre a graça, nós podemos saber, amados, que Deus não escreve a sua história com pessoas perfeitas. Ele escreve a sua história com pessoas alcançadas pela graça. Sobre o passado, o seu passado pode explicar a sua história, mas não tem autoridade para definir o seu futuro. Tamar nos mostra isso, amados. Onde havia vergonha na história de Tamar, Deus colocou o propósito.
Sobre Raabe, quando a fé entrar na vida de alguém, o passado perde o poder de condenar. E sobre Batseba, o pecado pode até derrubar o homem, mas a graça de Deus pode levantá-lo novamente. Finalmente, sobre a redenção, Deus pega histórias quebradas e as transforma em testemunhos vivos da sua graça. Eu queria orar com vocês, amados. Baixe sua cabeça, entre em comunhão com o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos revela o poder da Tua graça, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não rejeita pessoas quebradas, não nos rejeita por causa do nosso passado. O Senhor nos pega, mesmo quebrados, e nos transforma em testemunhos da Sua bondade, da Sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas mulheres que o Senhor colocou em nossas vidas. Obrigado pelas mães, pelas esposas, pelas filhas, pelas mães, pelas irmãs. Mulheres que sustentam famílias com oração. Mulheres que ensinam fé às gerações. Mulheres que servem ao Senhor com amor e fidelidade. Pai, nós te pedimos, Senhor, fortaleça essas mulheres, fortaleça cada mulher aqui presente, Senhor. Que o Senhor possa curar as feridas, Senhor. Que o Senhor possa restaurar os corações. Que o Senhor possa renovar os sonhos. Que o Senhor derrame graça, derrame paz, derrame esperança sobre cada vida. Que cada mulher aqui presente entenda seu valor diante de Ti, Senhor. Que elas saibam que são muito amadas pelo Senhor, que são escolhidas, que são parte do Teu plano, Pai. Que a Tua presença, Senhor, acompanhe cada família aqui representada. Que a graça de Deus, Senhor, continue transformando vidas todos os dias. Nós oramos assim, com fé, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa fortalecer suas mãos para o trabalho, seu coração para amar, seus lábios para testemunhar. Tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Vá em paz. Sirva o Senhor para a alegria. E a Igreja Unida diz: